Vamos lá. Pessoal que nos acompanha, com enorme satisfação que a gente dá início a mais uma aula de História com os professores Lucas e Vivi. E hoje o nosso tema é a pré-história. Mas antes de a gente propriamente falar, de a gente discutir e a gente dar essa condição para vocês, eu peço, se possível, que nos acompanhe através da nossa página no Facebook, a nossa página no YouTube e também no Instagram. Então vamos lá. Quando a gente pensa em pré-história, ou melhor, quando a gente trabalha com a concepção da história, a gente está falando de temporalização, a gente está falando de modelos de tempos distintos. Tradicionalmente, a história é dividida em alguns momentos, em algumas fases, e essas fases elas receberam o nome de temporização. Nós temos a pré-história, a história antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea. Essa visão, acho que talvez um pouco ultrapassada, um pouco ainda em discussão, ela é muito questionada no âmbito da história. Então, para isso, para a gente pensar nessa questão que é trazer esses elementos para a sala de aula, o que a gente vai debater? Como essa concepção da história como tempo ela é pensada, em que momento ela é pensada. Então, a gente já tem aqui um primeiro momento que ela foi pensada a partir de uma visão europeia, principalmente um eurocentrismo. Então, há interesses dessas histórias, principalmente uma história dominante, e com isso a gente vai perceber que ela não é tão bem aceita assim, só que a gente vai utilizá-la ainda no sentido de dar a vocês essa condição, principalmente condição de a gente pensar. Então, a pré-história, como a gente se propôs na aula de hoje, ela vai ser dividida em três momentos diferentes. O Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Essas três fases, que correspondem à idade, aliás, à pré-história, ela vai ser, então, elemento essencial para a gente poder entender a nossa aula de hoje. O primeiro momento que a gente vai ter essa fase, que a gente vai discutir posteriormente, é o Paleolítico. Esse Paleolítico vai trazer inúmeras, talvez, transformações na vida da sociedade desses povos. A primeira invenção que a gente vai ter, que é de suma importância a gente entender, são as artes rupestres, aquelas artes feitas em rochas. Então, essas artes, elas trazem como um elemento uma representação tanto do mundo quanto do universo. Então, a gente tem as primeiras manifestações artísticas transcorrendo na história, tanto como elemento de comunicação e também como elemento de visualização. Então, as artes, elas vão transformar a vida desses povos que vão ter novos elementos. Esses povos também podem ser caracterizados como caçadores, como coletores. A gente, nesse momento, vai ter vários elementos, como a questão da idade da pedra, e um principal elemento, talvez, que, assim como a questão da arte rupestre, o principal elemento que a gente vai ter nesse momento é a invenção do fogo. O fogo, nesse momento, tem um artefato importantíssimo, que é, primeiro, ele é instrumento de poder. Segundo, ele vai ser utilizado para dominação. E terceiro, a gente tem todo um procedimento de técnicas de cozimento, parte de sofisticação de guerra. Então, esse elemento do fogo traz para a gente várias transformações na história. Posteriormente, a gente vai ter o período neolítico. Esse período neolítico, a gente tem pela primeira vez na história povos que eram então nômades, que atravessavam todos os continentes, andavam. A gente tem aqui nesse primeiro momento povos sedentários, pessoas que vão fixar através de um determinado território e se centralizam. Por quê? A gente vai ter uma agricultura muito forte, a gente vai ter uma domesticação de animais e, principalmente, aperfeiçoamento de instrumentos, de técnicas. Tanto é que a gente vai começar a pensar nesse primeiro momento como vai começar a pensar técnicas em relação a instrumentos como, por exemplo, os metais, que vão ser de suma importância nesse momento. E, por fim, a gente chega posteriormente a um período que a gente traz um recorte, que é a Idade dos Metais. Então, a Idade dos Metais ela vai trazer uma série de consequências em relação à história. Então, a gente vai ter
alguns metais que são importantíssimos, como o cobre, o bronze e o ferro, que vão trazer uma série de manifestações e principalmente de mudanças na sociedade, e essa mudança, obviamente, é caracterizada como uma série de consequências. Então, a pré-história não é aquela que é reconhecida como uma história arcaica, uma história ainda rudimentar, não. A pré-história traz elementos essenciais para a construção do homem. A pré-história é o alicerce da nossa história. Por quê? Através dela, a criação do homem enquanto ser e principalmente como representação, a gente começa a ser pensado, principalmente a partir de instrumentos, a partir da questão da centralização da agricultura cada vez mais forte. Então, o homem passa a ter um papel importantíssimo. E vou deixar a palavra para a Vivi, que ela vai agora apresentar para vocês de um modo mais específico como que funciona isso na prática e, posteriormente, a gente vai discutir elementos que favorecem as questões, principalmente como os vestibulares, como o Enem, FUVEST, Unicamp, elas trabalham um pouco mais com essa concepção da pré-história. Vivi, eu deixo a palavra com você. Bom, como o Lucas já deu um breve panorama, a gente vai começar então a falar sobre a pré-história. E aí, como ele já falou um pouco sobre essa questão de temporalidade, etc., esse pré-história, esse pré, né, como a gente já tinha falado um pouco na aula de introdução à história, a história ela é marcada pela escrita. E aí, então, por que denominar essa temporalidade como pré-história? Exatamente por isso, porque ainda não havia sido inventada a escrita. A partir do momento, então, que se tem a invenção da escrita para frente, se inicia, então, a história antiga. E aí, então, se essa pré-história, ela não tem uma narrativa, etc., como que a gente pode conhecer? Pelos vestígios arqueológicos, que a gente já abordou também um pouco essa questão das fontes lá na aula de introdução à história. Então, assim, é um pouco complicado, né? Como o Lucas mesmo já falou, é uma visão muito tradicional, essa divisão dessas temporalidades, principalmente essa questão de colocar a narrativa como um ponto central, como se povos que não têm uma escrita não teriam, então, história. Porque mesmo a pré-história sendo, assim, um período de muito tempo atrás, ainda existem, né, sociedades, etc., que constroem a sua história não com base na escrita, mas com base em outras manifestações. Então, para, enfim, seguir em frente, a gente não vai abordar toda a origem da vida no planeta, etc., acho que nem cabe isso aqui, mas falar um pouquinho dessa origem humana. Então, aqui, por exemplo, né, a idade da Terra estima-se, né, que seja de cerca de 4 bilhões e meio de anos. E o surgimento do Homo sapiens também é uma discussão, né, entre os cientistas, porque como a arqueologia ela trabalha com vestígios, sempre pode ter alguma coisa nova, etc. Então, se for procurar na internet, vai ter várias estimativas, né? Mas eu peguei essa de 300 mil anos, que é a mais antiga, provavelmente. E o surgimento da escrita ele se deu, então, só cerca de 6 mil anos atrás. Ou seja, dá para a gente ver aí que a Terra passou por um processo de evolução, e etc., até chegar no homem que a gente conhece, e então até esse homem aprimorar várias técnicas, etc., para chegar na escrita também é um processo muito longo. E aí, aqui eu trouxe essa imagem porque acho que é um grande ponto de choque até hoje, né? Porque a gente sempre ouve a frase, nós descendemos dos macacos. Não. Essa frase ela é o motivo principal da briga entre ciência e religião, né? Geralmente. Nós não descendemos diretamente do macaco. Né? O macaco e o ser humano, eles têm um esqueci o nome, um ancestral comum. Por exemplo, sei lá,
Tem você e aí um parente, tipo, que nem é parente mais. Lá atrás, tipo, vocês podem ter um ancestral comum, mas você não tem nada a ver mais com aquele parente. Então, não tem como falar assim, ah, nós descendemos do macaco. Não, são duas raízes diferentes. Acho que essa imagem aqui foi a mais simples, a mais didática que eu consegui encontrar até hoje. Então, aí, né, se tem toda essa questão, né, dos vestígios, etc., tem duas formas de pensar essa origem, né, da Terra, do ser humano, enfim. Uma delas são os mitos de origem, que, por exemplo, tem um mito de origem cristão relacionado a Adão e Eva, e vários outros povos têm outros mitos, né? Depois talvez eu disponibilize outros exemplos desses para vocês. E aí, então, que vai falar, né, de uma forma sobrenatural, explicar a origem do homem, da natureza, enfim. E aí, do outro lado, tem as explicações científicas, como, por exemplo, o evolucionismo, que muitos locais proíbem, enfim, falar sobre isso. E é sempre importante lembrar que a explicação científica existe baseada em vestígios, etc. E os mitos de origem são baseados, assim, na cultura oral de povos, etc. Então, não é porque o evolucionismo é baseado em vestígios que a gente vai falar assim, não, os mitos de origem eles são completamente inúteis. Eles trazem muitas informações sobre cada povo, né? Cada povo que criou determinados mitos. Mas, assim, sempre tomando aquele cuidado, né, de entender como que o mito ele tem uma origem e a explicação científica ela parte de outros pressupostos. Então, para falar aqui um pouquinho, acho que todo mundo já viu, né, aquela imagenzinha da evolução, etc., que eu trouxe só do processo de hominização, ou seja, não vai até lá atrás no ancestral comum que gerou os homens e os macacos. Aqui já é a hominização em si. Então, aí a gente pode ver, né, cada espécie, no fim, até a subespécie, como o Homo sapiens sapiens. Só um minuto que eu preciso procurar um negócio aqui. Então, assim, o homem ereto, né, ele já tem a capacidade de andar com as costas retas, e aí o bipedismo, que é essa capacidade, né, de conseguir andar sobre os dois pés, é uma das transformações mais importantes, porque o bipedismo ele vai proporcionar, então, um campo de visão mais amplo, e aí os hominídeos podem observar melhor o que aconteceu ao seu redor, reconhecendo mais facilmente os predadores e presas, por exemplo. E aí, então, os hominídeos, como eles vão ficando com as mãos livres, eles podem, por exemplo, segurar coisas para transportar, carregar os filhotes, a coleta fica mais fácil, né, a coleta de alimentos, etc. E aí também, com o bipedismo, os deslocamentos ficam mais fáceis. Porque como eles não têm ainda tecnologias, né, ainda é um pouco difícil a questão da caça e da coleta, eles precisam se deslocar muito para poder sobreviver, né, para poder encontrar água, encontrar alimentos, etc. O Lucas mesmo já falou um pouco disso lá no começo, né, como que isso vai se transformar depois no processo de sedentarização. E aí, então, essa imagem aqui, ela tem, né, a evolução do tamanho do cérebro, digamos assim, porque aí o maxilar, que era então grande e forte, ele vai diminuindo de tamanho, permitindo o aumento da caixa craniana. E aí, então, consequentemente, do cérebro. O resultado foi o desenvolvimento das capacidades intelectuais, como prever e projetar ações de um futuro, realizar cálculos, executar diferentes tarefas e produzir ferramentas que facilitavam cada vez mais os processos dele, inclusive o processo de sobrevivência. Então, como o Lucas já tinha falado um pouco, né, eu coloquei aqui nesse quadro mais o paleolítico e o neolítico, das metais, vou ficar um pouquinho de lado por enquanto. Mas então, para explicar, né,
Porque paleolítico e neolítico. Lítico é relacionado à pedra. Então, paleo é antigo, então, período da pedra antiga, ou pedra lascada, que é esse período anterior ao aparecimento da agricultura. E aí o neolítico, que é o período da pedra nova ou da pedra polida, fazendo uma referência aí a como eles conseguem desenvolver novas técnicas, né? E aí, então, no neolítico, né, eles vão, a partir dessa observação, né, como eu falei, com o bipedismo, a visão deles fica mais ampla, o campo de visão, e aí eles conseguem prestar mais atenção em alguns processos naturais que antes eles não conseguiam. Então, por exemplo, a própria questão de plantar. Eles percebiam que se eles comiam um fruto, por exemplo, caía semente ali, depois de muito tempo, aquilo ali ia virar uma árvore, etc., e eles iam conseguindo mais alimentos. Então, é nesse período, né, que eles começam a desenvolver determinadas técnicas, e aí, como o Lucas já falou, né, além da agricultura, domesticação de animais, porque caçar um animal selvagem era um trabalho muito difícil, então essa domesticação também vai ajudando, etc. E aí também é nesse momento que começa o desenvolvimento das técnicas de produção de instrumentos com metais. Aí depois, né, na idade dos metais, esses metais eles vão facilitar tanto para utensílios comuns, né, até para armas, para armamentos, etc. E aí, então, com esse processo de sedentarização também, né, porque, por exemplo, se eles estão em um lugar, a sobrevivência, ela sempre tem uma chance maior em grupo, né? E aí, como eles vão vivendo em grupos, essa cultura, ela vai, assim, eles adquirem um conjunto de experiências, de práticas, de hábitos, enfim, de regras, que vai ser, então, denominado de cultura. E aí, por exemplo, como o Lucas falou, né? Isso já é um pouco antes, na verdade. Mas é daí, por exemplo, a gente consegue ver as pinturas rupestres, etc., que eles vão começando também a deixar alguns vestígios nesse sentido. Uma outra questão também que eu acho que vem facilitar muito, 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 que para hoje é muito corriqueiro, muito simples para a gente, é a questão do fogo. Acho que eu não coloquei aqui no slide, mas enfim. Como eu disse, né, nas observações da natureza, etc., eles viam, por exemplo, quando caía um raio em algum lugar, pegava fogo. E aí aquilo ali era uma fonte de calor, ou, não sei, poderia até ser usado como arma, né, se você quer tacar fogo em alguém, tá lá. E aí, então, com essa descoberta do fogo também vai, vai facilitando, por exemplo, para cozinhar animais, né? Lógico que acho que até ter essa noção também de que cozinhar um animal torna mais fácil o consumo, e aí então, de novo, né, o maxilar não precisa mais ter tanta força, e aí também que a gente vai cada vez mais tendo mais espaço para a caixa craniana e para o cérebro, e conseguir pensar novas formas, etc. Bom, aí aqui eu deixei essa imagem exatamente para falar dessa questão, né, que a gente já abordou bastante, que é a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, é essa questão da sedentarização. O que é a sedentarização? É ficar num lugar só, não ter mais que se deslocar para poder sobreviver. O próprio ato de ficar em um lugar só vai facilitar muito a questão da sobrevivência e de se aprimorar cada vez mais, né? Nas técnicas, na cultura, enfim. E aí essa questão que vai ser importante depois para a gente poder abordar algumas sociedades. Porque, por exemplo, para a agricultura, é importante que haja água por perto. E aí, então,
provavelmente vai ser tema da próxima aula, surgem então as sociedades hidráulicas. São exatamente essas sociedades que vão se reunir perto da água para poder fazer esse plantio, a pecuária, enfim. Mas isso aí a gente vai abordar no outro momento. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria retomar alguns conceitos para a gente poder dialogar com a nossa contemporaneidade, com o nosso mundo de hoje. Conforme apresentamos, claro que há um interesse, principalmente de uma questão mais principal, que é uma questão do modelo eurocêntrico, como eles vão analisar, como eles vão trabalhar, principalmente como eles vão dar essa condição para a gente. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar como um artefato ao nosso mundo contemporâneo é como esse modelo de homogeneização ele perdurou, ou melhor, ele se intensificou cada vez mais na história. Então, assim, a gente poder trabalhar como o eurocentrismo, principalmente a homogeneização dos hábitos, culturas, eles também são fortes hoje no mundo atual. A gente tem uma tendência de comportamento, uma tendência de moda, uma tendência de modo de ver, de vestir, que é fruto dessa sociedade, eu falo, eurocêntrica. Então, a gente, embora a gente tenha rompido com a nossa pré-história, a gente chega nesse comum, nesse denominador comum, que é o modelo como os eurocêntricos, principalmente a Europa, vê o mundo. Mas, eu acho que a gente comparando como a gente começou inicialmente, falando da importância dessa sociedade, principalmente nas matérias do Enem, Unicamp, UFTM, seja qual universidade for, eles vão trabalhar com essa ideia. Como essa sociedade ela se transforma, quais instrumentos, aí entra o fogo, entre as armas, entre as pedras. Então, tem-se uma dimensão da importância desses objetos na construção e na edificação desses povos. Então, a gente tem cada vez mais povos crescendo graças a esses instrumentos. Então, talvez aqui os vestibulares possam trabalhar um pouco mais como esse mundo ele é representado e principalmente como ele é representado. Então, de uma forma bem clara e simples, a gente tem, então, esses instrumentos que serviram para a funcionalidade de toda a sociedade da pré-história. Se a gente quiser fazer um paralelo à nossa sociedade do século XXI, às vezes a gente poderia relacionar o uso, talvez, da internet como modalidade de comunicação, intensificação, como modalidade aí que rege a nossa sociedade. Então, de uma forma bem simples, eu acho que a matéria de hoje, ela teoricamente inicia as nossas discussões sobre temas históricos e trazem para a gente elementos essenciais para a gente entender a sociedade em que vivemos e principalmente como ele se dá. Vivi, você quer falar alguma consideração final para a gente poder já finalizar a aula? Não, eu acho que era isso mesmo. Bom, enfim, a gente encerra então a nossa aula de hoje com enorme satisfação. E para quem mais uma vez puder nos acompanhar, curtir, comentar, a gente sempre agradece. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Bom final de semana.